Muito boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a mais esse trabalho da Associação Espírita Caridade, onde procuramos conhecer um pouco melhor a nós mesmos na condição de espíritos imortais em constante evolução. Hoje nós vamos... Esse trabalho chama-se Atendimento Espiritual aos Encarnados. É composto de 6 módulos. Nós estamos no primeiro módulo, abordando o nascimento. Nós já tivemos o primeiro roteiro, que abordou a união do espírito com o corpo. O segundo roteiro, que abordou a gestação e a espiritualidade. E hoje nós vamos abordar as trocas perispirituais, que é essa corrente de trocas entre mãe e filho, ou seja, o processo de aprendizado do espírito já inicia lá no momento da concepção, no momento onde se forma o embrião. Ali já estão sendo emitidas vibrações entre mãe e filho, essas trocas vibracionais de amor, de compreensão, onde já estão beneficiando ou, por vezes, não estão sendo tão benéficas para esse espírito que está chegando. Então, já é importante, a partir do momento que nós já temos a consciência de uma gravidez, de uma gestação, já começarmos a emitir sentimentos de amor, recebermos bem esse espírito. É importante que haja a harmonia no lar para que essa gravidez, para que essa gestação seja o mais confortável e benéfica possível para esse espírito que está chegando. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 171, lá está escrito que a reencarnação consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas com o objetivo de chegar à perfeição relativa. Falamos em perfeição relativa porque a perfeição absoluta somente Deus. Então, nós estamos sempre em busca dessa perfeição relativa. E não temos como saber quem é esse espírito que está chegando. Não temos como saber se é um espírito que vem, um nosso familiar, da nossa família espiritual, que é um espírito afim, que já temos uma relação de afetividade harmoniosa e que vem para nos auxiliar em novas experiências de aprendizado e evolução, ou se é um espírito que já tivemos um passado talvez não tão feliz, que vem para se reconciliar conosco. E essa é a oportunidade de começarmos esse processo de reconciliação. Nem sempre nós temos como prever a natureza daquele espírito que está chegando. E como nós temos como base da doutrina a reencarnação, nós temos que admitir que aquele ser ali não é um ser virgem, não é um ser, uma folha em branco. Ele já traz suas tendências, suas experiências, e por vezes nós vamos ter desafios nessa existência. E esse é o momento mais fértil para nós desenvolvermos essa harmonia. O espírito se reflete aos novos corpos a cada existência. Assim, o espírito modela o corpo conforme suas necessidades evolutivas. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 247. Ou seja, os defeitos, os problemas que nós tivermos carregando no nosso corpo físico ao desencarnarmos, eles vão ficar registrados no nosso perispírito e numa próxima existência eles vão se manifestar. Porque é na nossa consciência que nós moldamos e refletimos o nosso corpo físico. Então, o espírito molda o corpo físico.
Nós vamos aqui tratar de um estudo de caso que está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde, com a instrução do espírito Clarencio, André Luiz conheceu essa história dessas pessoas, esses espíritos envolvidos, e que foi muito importante para esclarecer o porquê de algumas coisas, porque quando estamos aqui encarnados, muitas situações nós não compreendemos, nós não conseguimos compreender, por vezes, a enfermidade em tenra idade, não conseguimos compreender o desencarne de um jovem, de uma criança, aonde nós imaginávamos que haveria um grande futuro. Então, certas dores, sofrimentos, nós não conseguimos compreender. Então, lá nessa obra, Entre a Terra e o Céu, o André Luiz vai conhecer a experiência do Júlio, que é esse espírito que nós vamos conhecer 3 reencarnações do Júlio. A primeira delas, que seria a antepenúltima, ele era um militar que atuou na Guerra do Paraguai. Resumidamente, seduz a esposa do seu melhor amigo e é traído por ela. Ou seja, havia um casal chamado Leonardo Vieira e Lina, e eles eram apaixonados e casaram-se. Porém, o Leonardo era muito amigo de Júlio e Armando, que lutaram juntos na Guerra do Paraguai. Então, quando 3 pessoas se vivem uma experiência tão intensa quanto uma guerra, um laço muito forte se cria entre eles. Então, o Leonardo convidou Júlio e Armando, seus amigos de muita confiança, a frequentarem o seu lar. E tanto Júlio quanto Armando se encantaram com a esposa do Leonardo, que era muito bela. E Júlio passou a seduzir a menina, causando o sofrimento de Leonardo, que foi embora com muita mágoa no coração, muito ferido, e aí já criou-se uma relação de muito ódio. Júlio, por sua vez, passado algum tempo, continuou mantendo uma relação com Lina, que se viu encantada por Armando, que era o terceiro amigo. Então, o que aconteceu com Leonardo acabou por acontecer também com Júlio. Ou seja, o que ele causou ao seu amigo aconteceu da mesma forma com ele, que, não suportando a frustração, sorveu veneno na tentativa de tirar a sua vida. Vejam, não suportando a traição a seu turno, sorve grande quantidade de veneno. Porém, sobrevive à intoxicação do veneno. Seus amigos conseguiram socorrê-lo a tempo e ele acabou sobrevivendo, mas ficou com uma extensa chaga na garganta. Ele sobreviveu, mas ele ficou com sofrimentos físicos muito grandes. Ele sofria muito de dores, ficou muito machucado e a vida tornou-se um tormento para ele. Então, um belo dia, ele conseguiu driblar a vigilância dos amigos que estavam cuidando dele e se jogou no rio e tirou sua vida. A segunda tentativa de suicídio, porém nessa ele conseguiu. Então, ele suicidou-se, dessa vez com sucesso. Então, foram 2 tentativas de suicídio. No plano espiritual, sofreu muito carregando no corpo espiritual as moléstias que infligira à própria garganta. Então, como já havíamos comentado no início do trabalho, todas as moléstias que nós causamos ao nosso perispírito, elas vão acompanhar
no nosso perispírito, no plano espiritual, e precisaremos retornar à carne para conseguir depurar essas moléstias. Em consequência do suicídio, os pesadelos da asfixia o atormentavam no mundo espiritual. Então, nós já sabemos, como espíritas, que o suicídio nunca é uma boa opção para quem está sofrendo, está enfrentando uma situação desafiadora, difícil. A boa solução nunca é chafurdar nos vícios, na fuga, tentar tirar a vida, porque se nós estamos vivendo um problema, ao fazer isso, estaremos agravando o nosso problema. Então, Júlio, lá no plano espiritual, também ficou atormentado. Porém, ele teve uma oportunidade de reencarne, e ele reencarnou como filho de Armando, e com uma esposa que acabou vindo a desencarnar, e ele casou-se com outra esposa. Então, ele tinha um casal de filhos e casou-se com Zulmira. Então, Zulmira não era a mãe biológica de Júlio, e o Armando, que havia sido o seu amigo que o traíra, era o seu pai biológico. Zulmira é a reencarnação de Lina. Então, ela vem como mãe adotiva do Júlio. Então, nós podemos observar com a leitura completa da obra que todos aqueles que estão ali envolvidos naquela situação são pessoas que têm que se harmonizar por uma situação menos feliz lá no passado. Então, Zulmira, quando se casa com Armando, ele já tendo um casal de filhos de um outro casamento da qual ele se viuvou, ela não tem um grande afeto por Júlio. E ocorre que o Júlio acaba falecendo numa praia, afogado, aos 8 anos. Então, ele reencarnou junto das almas ligadas à sua existência passada. São a Lina vem como sua madrasta e o Armando vem como seu pai, sendo que a Lina agora é Zulmira. E ele desencarnou na fase infantil, tragado por uma onda no mar. Quando ele desencarna, de ter sido esse afogamento com 8 anos de idade, ele vai para o Lar da Bênção. O Lar da Bênção é um lugar, numa colônia espiritual, onde crianças que desencarnam em tenra idade ficam lá abrigadas, e é um lugar onde são muito bem cuidadas, com muita amorosidade. E esse lugar também é uma escola de mães, para onde mães que não corresponderam às suas tarefas como mães estão lá para se aprimorar e se preparar para terem essa nova oportunidade. E também é um local onde as mães que ainda estão encarnadas, cujos filhinhos desencarnaram e estão lá abrigados, elas vêm em desdobramento do sono para visitá-los. Então, o Lar da Bênção é esse local que tem um nome muito adequado, é realmente um local abençoado. E as crianças são muito bem cuidadas, têm muitas atividades, porém, Júlio, ele fica afastado das outras crianças, porque ele sofre muito, apesar daquele afogamento que já é um início do seu resgate, ele ainda sofre muito as chagas da garganta. E ele grita à noite, causando muita perturbação. Então, ele fica num local separado, ele ainda não tem condições de ficar junto com as outras crianças.
Então, recolhido a um local de reestabelecimento, ainda sofria com pesadelos, como se estivesse se afogando. Então, ali nós vemos na imagem que aparece o menino acordando assustado para desesperado, sonhando com a cena do afogamento. Então, mesmo depois de ter passado todo esse processo, ele ainda se sente muito perturbado. Padecia de constantes dores de garganta e perturbação espiritual. Então, quando Clarencio e André Luiz estão lá visitando o Júlio e observam a gargantinha dele com muitas feridas, e eles aplicam passes magnéticos e auxiliam o menino a se acalmar. Então, o menino ali já está recebendo toda aquela amorosidade, já está se preparando para voltar ao plano terrestre. Por muitas vezes, quando o espírito é assim muito se desencarna numa situação como a dele, ele consegue reencarnar em seguida, em tempo breve. No livro, nós vemos assim, Clarencio explicando para André Luiz: quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência, e o ressurgimento da luta física aparece por bênção salvadora. Então, é como se fosse já pré-programado para ele ter um reencarne bem próximo e não ficar muito tempo na erraticidade, devido ao sofrimento que ele estava passando. Então, através da Zulmira, ele vai ter uma nova oportunidade. Essa oportunidade que vai ser o medicamento derradeiro para o problema que ele tinha na garganta. Então, renasceu novamente entre as almas ligadas ao seu passado. Sempre mirrado e enfermiço, possuía extensa ferida na garganta. Desencarna na fase infantil com Krupp. Krupp era uma doença na área aqui da garganta, onde muitas crianças naquela época desencarnavam dessa doença. Mas se não fosse essa a doença que estava a afetando mais naquele momento, teria sido outra, porque o que acontece é que ele estava com fragilidade nessa região e qualquer vírus, qualquer bactéria poderia afetar ali e ele desencarnaria com alguma questão relacionada a essa região, porque era ali onde o seu perispírito estava debilitado. Na espiritualidade, ele aguardou sem sofrimento o regresso ao mundo carnal, num novo corpo físico. Nessa obra, nós observamos que o Júlio, ele reencarnou como filho de Armando 3 vezes. Ele reencarnou, desencarnou afogado, reencarnou novamente e desencarnou pela Krupp, e depois houve uma terceira gravidez, aonde ele conseguiu então se desenvolver. Na reencarnação atual de Júlio, gestado por Zulmira, que agora ele já tinha restabelecido um pouco melhor a sua saúde do perispírito, ele já estava pronto a vir, então, novamente, através de Zulmira, que agora já estava também mais amadurecida, mais preparada. Durante a gestação, ela teve 2 problemas difíceis em um período de 30 dias. Contraiu perigosa amidalite, não aceitava alimentos, vomitando, né? É uma coisa comum que acontece com as gestantes. Então, o que nós percebemos?
No momento da concepção, já há ali a ligação do espírito do Júlio com a Zulmira. O perispírito deles já está em simbiose, já estão trocando fluidos, energias, impressões. É como se a mãe ficasse hipnotizada. Então, as enfermidades que o Júlio carregava no seu perispírito, apareciam sintomas no corpo da mãe. Então, Clarencio, que era o instrutor de André Luiz, ele ministra sempre a espiritualidade, nunca nos desampara, porque aquele ali era um resgate entre aquelas pessoas envolvidas muito importante. E a espiritualidade está sempre nos auxiliando muito mais do que nós mereceríamos. Então, por isso que quando nós fazemos as nossas preces, nós devemos dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, e não que seja feito de acordo com o merecimento, porque nós sempre recebemos muito mais do que merecemos. Então, Clarencio ministrava o tratamento espiritual no lar da gestante. Por seu estado não ser bom, tinha aflitiva prostração. Então, ela ficava desanimada, ficava febril, né? Faces rubras de febre, supuração das amígdalas, com afecções na região da garganta. As causas da amidalite da Zulmira, a permuta entre mãe e filho. Então, ela estava recebendo já as influências dos fluidos do bebê. Padecimentos espirituais do filho, impressos na mente maternal, gerando reflexos no corpo da gestante. Náuseas constantes, não aceitava alimentos, resultando em anemia. E as causas dos vômitos é de essência espiritual. O organismo materno absorve as emanações do espírito reencarnante. Agora, se nós não podemos pensar cada vez que uma grávida começa a vomitar, ficar imaginando que ali vem um inimigo de passado, um desafeto. É bem provável que haja alguma diferença energética entre ambos que causa esses conflitos. Porém, não nos vem ao caso de ficar querendo descobrir se era inimigo, se não era inimigo, quem é que errou com quem, porque se nós sabemos que existe essa troca fluídica, pensamental, e nós sabemos que podemos passar as nossas vibrações também para o feto, assim como nós estamos sentindo as influências dele para nós, é a nossa obrigação, a partir do momento que temos essa consciência, de nos harmonizarmos e de amarmos muito e de emitirmos boas vibrações, né? De toda essa harmonia. É importante que os outros familiares que convivem propiciem essa harmonia, cultivando a compreensão, a paciência, para que, se algum dia houve alguma desavença, que isso fique para trás, porque a partir do momento que nós sublimamos os sentimentos e cultivamos o amor, principalmente entre esses seres que vêm tão inocentes, tão pequenos, tão indefesos para o nosso cuidado, e nós automaticamente já amamos tanto, então, se houve alguma desavença, isso perde muito a importância, perde toda a importância. Porque essa é a finalidade da reencarnação, essa é a finalidade da maternidade, da paternidade, é nós sublimarmos os nossos sentimentos e pensarmos somente em amar, em compreender, em educar. Então, o organismo materno absorve as emanações do espírito reencarnante e funciona como exaustor de fluidos. Então, as emanações são absorvidas pela mãe, que coloca para fora aqueles fluidos.
Então, quando nós estamos tendo esses vômitos, nós estamos colocando para fora esses fluidos. O tratamento que foi aplicado para a Zulmira foram: Clarencio aplicou-lhe recursos magnéticos na região do cérebro e da garganta, passes na cavidade pélvica em socorro ao útero. Esse tratamento, ela não teve a mínima consciência de que ela recebeu esse tratamento. Ela não pediu por esse tratamento. Mas nós, se estamos testemunhando alguém que está passando mal, sentindo-se mal, a pessoa telefona e diz: eu estou aqui, estou me sentindo assim. Nós podemos pedir esse tratamento através da prece. Se nós quisermos ajudar alguém, nós temos uma das maneiras mais eficientes e mais simples e eficazes, que é através da prece. Se as pessoas soubessem o valor e a grandiosidade que uma prece feita com sentimento e coração, não gastariam tanto dinheiro em profissionais especializados. A reação ao tratamento. Zulmira acusou melhoras imediatas. Reabilitou-se o sistema circulatório, a febre decresceu, entrou em sono profundo e relaxante. E as considerações de Clarencio, que são as explicações, ele explica que a corrente de trocas entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação material. Então, a alimentação material todo mundo sempre soube, desde sempre, que a grávida tem que cuidar da alimentação, que não deve abusar de cafeína, que deve cuidar da sua saúde, praticar exercícios leves. Então, todo esse cuidado material e físico não é o único cuidado que nós temos que ter. Então, temos que ter cuidado com a higiene mental, os pensamentos, os sentimentos, cultivar um ambiente harmônico, fazer meditação, fazer prece, evangelho no lar, manter-se em harmonia para que essa corrente de trocas fluídica seja também um ambiente propício para esse serzinho que está reencarnando sentir-se bem e confortável e seguro. Porque sabemos que, dependendo das vibrações que a mãe emana em relação a essa gravidez, podem causar impressões, até neuroses na criança. As mentes de um e de outro mantêm-se em permanente comunhão. Então, os dois vão estar sempre permutando pensamentos. É comum que, durante a gravidez, a mulher tenha atitudes estranhas àqueles que a conhecem, de comer alimentos que não gostava antes, implicar com pessoas com cheiros. Então, são as impressões da criança que estão se misturando com as dela. Certos estados íntimos da gestante alcançam o feto, marcando-o para a existência inteira. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado aqui também, por vezes, é uma gravidez que não foi planejada e nós nos assustamos, mas é importante não termos uma reação de repulsa na medida do possível, porque alguns de nós não têm esse conhecimento da doutrina espírita que nos esclarece e nos orienta. Porém, nós que já estamos aqui estudando, que estamos tendo acesso a essa obra do André Luiz, que nos trouxe toda essa coletânea sobre a vida no mundo espiritual e que tanto nos esclarece a respeito de nós mesmos e de como funcionam os mecanismos da nossa evolução. Então, que nós possamos colocar isso em prática.
Outros problemas de gestante, vamos ver. Decréscimos de vivacidade mental. A pessoa, a grávida, por vezes fica mais devagar, mais lentinha. Gostos extravagantes. Por vezes, o tal conhecido desejo de grávida, às vezes tem vontade de comer coisas diferentes. Antipatias e aversões. Por vezes, a grávida fica até com repulsa do próprio esposo, né? A gestante tem o seu campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito reencarnante. Então, isso resume tudo que nós conversamos. Os pensamentos dela são injetados de pensamentos que são do bebê. Então, por vezes, quando nós ficamos grávidas, ou os nossos maridos, namorados, sei lá, às vezes nós muito jovens, muito imaturos, e aí nós não conhecemos ainda a obra de André Luiz, não conhecemos nem Kardec, não conhecemos nem a doutrina espírita. Por vezes nós não sabíamos que havia essa troca fluídica de impressões. Nós não sabíamos que era interessante conversar com o bebê na barriga. Por vezes nós éramos muito jovens e ficamos assustados, pensamos às vezes até em interromper a gravidez. Então, se nós nos identificamos com qualquer uma dessas situações, não precisamos ter culpa. Não sintamos culpa, porque os esclarecimentos chegam para a gente quando estamos prontos a absorvê-los. Talvez não fosse o momento de nós termos contato com essas informações, e a culpa, se ela fosse benéfica, se ela fosse um instrumento de melhora eficiente, o nosso Pai amoroso e bom não nos daria o véu do esquecimento. Se nós não lembramos dos nossos erros pretéritos, é porque a culpa só nos deixaria paralisados, nós não faríamos mais nada, só nos afundaríamos em depressão por lembrar de todas as coisas erradas que fizemos. Então a culpa não vai nos ajudar em nada. Pensemos apenas que, a partir de agora, a partir desse momento, usemos de todo o nosso amor, de toda a nossa paciência e tolerância com aqueles ao nosso entorno que já nasceram, que já cresceram, que daqui a pouco vão estar gestantes, e que nós possamos ter essa possibilidade de orientá-los, de compreendê-los e de melhor poder ajudar a todos em nosso entorno. Se nós ainda estivermos pensando em termos um filhinho, uma filhinha, que nós tenhamos em mente que esse é um momento sublime e que, por mais que não tenhamos planejados, se não planejamos, e que não sabemos como vai ser, como que vai ocorrer, como que vamos criar, será que vamos conseguir? Porque às vezes esse é o pensamento que vem nos mais jovens, né? Acreditemos que Deus, Ele tem os nossos filhos como o bem mais precioso, e que Ele só entrega esse bem mais precioso àqueles que vão cuidar muito bem deles, e que jamais estarão sozinhos. Nós sempre temos amparo, ajuda, muito mais do que necessitamos, tanto de encarnados como desencarnados. Nós temos pessoas aqui na Terra que são anjos que aparecem no momento que mais precisamos. E que nós usemos da ferramenta da prece, porque em todos os momentos que não soubermos a resposta certa, que não soubermos para que caminho seguir,
Basta que nós usemos essa ferramenta, que é a prece, que a resposta sempre surgirá. Então, que fiquemos todos com muita paz. E essa é a nossa mensagem para as mães. Se estamos aqui foi porque tivemos uma. Então, elevemos o pensamento em agradecimento a esse espírito benevolente que nos proporcionou a entrada nessa existência. Uma reflexão. O trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de moldagem, requisitando muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Então, a todas as nossas mães, um muito obrigada por terem superado todas as suas dúvidas, todas as suas inseguranças, e que tenham nos recebido todas com muito amor, porque mãe é sinônimo de amor. Então, muita paz e muito obrigada.